Questão número 16, tá? O jurista Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta o seguinte conceito para um dos princípios básicos da administração pública. De acordo com ele, a administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Compreende-se em seu âmbito, como é evidente, os chamados princípios da lealdade e boa-fé. Trata-se do princípio da... Pessoal, outra questão de alternativas que vocês têm que escolher qual que é a correta e que também está numa redação ali um pouco obscura, um pouco ali arcaica que pode dar um nó na cabeça na hora, tá? Mas vamos voltar para o mesmo esquema que a gente está fazendo, destrinchando o enunciado e ali atingindo a melhor alternativa, tá? Vamos lá, ó. Aqui, esse exercício mesmo, ele se refere aos princípios básicos da administração, tá? Então vamos lá. O que ele nos diz? Que o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta o seguinte conceito para um dos princípios básicos da administração pública. Então, vamos já ter em mente quais são os princípios básicos, tá? De acordo com ele, a administração e seus agentes têm de atuar, ou seja, é uma exigência para esses agentes públicos atuarem em conformidade com o quê? Com princípios éticos. Decorrente desses princípios éticos, de acordo com o enunciado, que é que ele diz, compreende-se em seu âmbito, como é evidente, os chamados princípios da lealdade e boa-fé. Trata-se do princípio da... Então, pessoal, o que a banca está exigindo aqui do candidato? O que ele quer saber? Ele diz que tem um determinado princípio que ele é pautado em preceitos éticos da administração pública. E desse princípio, que pauta-se de preceitos éticos, ele traz valores ali de lealdade e boa-fé, tá? Então, qual que seria, ali nas alternativas, esse princípio? E aqui nós trazemos a motivação, da eficiência, da legalidade e a moralidade. Pessoal, aqui, nitidamente, a alternativa correta é a alternativa E, que ela diz que seria o princípio da moralidade. Por quê? O princípio da moralidade, retomando, ele é o princípio pelo qual exige da administração pública, exige dos agentes públicos, uma atuação pautada em princípios éticos e em princípios morais, lealdade. Não basta eu cumprir a lei, não basta eu agir de forma impessoal. O comportamento do agente público tem que transparecer ali honestidade, tem que transparecer confiança para os administrados, para a própria repartição pública também. Então isso é o que diz o princípio da moralidade. E dessa exigência da moralidade, a gente consegue extrair vários valores. Um deles é a lealdade e outro também é a boa-fé. Por isso que nesse caso eu falo que o princípio referente ao que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz e o enunciado também é o princípio da moralidade, tá? Tá ali no retomo falando que tá expressamente na Constituição Federal, no nosso artigo 37, tá? Não seria, em hipótese alguma, o princípio da motivação, só para vocês ficarem cientes, porque quando eu falo em princípio da motivação, é o dever da administração pública em justificar, fundamentar os seus atos, tá? Então não seria. Quando eu falo em princípio da eficiência, retomo no carinha que já falei para vocês, é o indivíduo que veste a camisa, é um indivíduo que se pauta numa conduta de produzir mais e economizar mais também, tá? Legalidade também não seria, porque a administração pública é a obrigação da administração pública em agir conforme a lei. E a D também, razoabilidade não, que a razoabilidade é um juízo de valor que você vai ter que adequar ali no caso concreto quando houver ali o choque, o conflito de diversos valores, tá? Então, que no nosso entender e no entender da banca, seria a alternativa E, princípio da moralidade. Como já dito, o princípio da moralidade impõe ao agente público um comportamento respaldado em preceitos éticos, morais, materializados por meio da lealdade, boa-fé. Então aqui, quando eu falo em moralidade, é como se o princípio da moralidade ele teria ali a prerrogativa de produzir, ou seja, seria produtos do princípio da moralidade
a lealdade, a boa-fé, tá? Lealdade, a boa-fé, a honestidade também, a ética e etc, tá? Então são todos esses valores que a administração pública impõe a partir do princípio da moralidade. Se eu falo que tem o princípio da moralidade, eu exijo que o agente público tenha que agir de forma honesta, leal, pautada em boa-fé e de forma ética também, tá bom? Então, basicamente, seria essas considerações para fazer sobre o presente exercício.